Salve, salve galera da Terrinha! Eu sou o CH Pasco, sejam muito bem-vindos ao Cult Terrinha, o seu podcast sobre cultura que mergulha na alma do artista do interior. É um prazer imenso iniciar esse novo projeto que tem por objetivo contribuir para o cenário cultural do interior do estado do Rio de Janeiro, divulgando os artistas e agentes culturais da região. Para isso, nesse e nos próximos episódios, vamos entrevistar os fazedores, os operários do nosso cenário artístico-cultural, que são os nossos artistas e agentes culturais. A gente sempre fica sabendo da vida e da obra dos artistas da indústria cultural, consagrados. Agora é hora da gente conhecer melhor nossos artistas independentes, essa galera que batalha pra caramba pra botar sua arte na rua, que faz isso por amor, esse amor intenso que compartilhamos dessa tal de arte, né? Mas antes de passarmos para a entrevista de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, passei minha vida entre Campos e São Francisco de Itabapoana, que é um pouco mais no interior. Moro em Rio das Ostras há 15 anos, trabalho em Macaé, sou casado com uma carioca de família friburguense, né? Então minha relação com o interior sempre foi muito íntima. Pelas minhas andanças no interior, conheci muitos artistas independentes que fazem arte por amor, que muitas vezes o aplauso vale mais que o dinheiro e na maioria dos casos não consegue viver apenas de sua arte. Afinal, o aplauso não paga a conta, né? Mas ainda assim são artistas excelentes, com uma capacidade de entrega fenomenal, que só não fazem mais por falta de investimento. E muitas das vezes o público não sabe a qualidade e o alcance do artista que está ali do ladinho, fazendo sua arte simplesmente porque não conhecem. Eu sou produtor cultural, professor de arte, um artista amador e a partir de agora apresentador do Cult Terrinha, com muito prazer. Logo quando terminei a faculdade, eu tomei a decisão de permanecer no interior e me deparei com as dificuldades da área cultural na região, que não são poucas. Vai desde a falta de investimento até pouca valorização do público, precariedade do setor de comunicação que dificulta o grande público de saber a programação cultural local e conhecer os artistas. Acaba que grande parte do público fica consumindo apenas os produtos da grande indústria do entretenimento e perde de ter experiências únicas com o olhar da cultura local que está ao nosso alcance aqui pertinho. Não que a arte de massa industrial não seja boa, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente ouve nos rádios, mas a gente tem que saber que o artista local ele também é muito bom, ele é tão bom quanto eles, às vezes até melhor, né? Só que não tem a mesma estrutura, e aí acaba que o público não fica conhecendo esses artistas. E também é preciso entender que muitos artistas que a gente vê na TV, no stream, bombando nas redes sociais, saíram do interior e foram independentes antes de chegar até lá onde eles estão hoje em dia. Mas acredito que juntos, nós, agentes culturais e público, podemos mudar essa percepção equivocada e acredito que esse caminho passa pelo afeto, pela empatia, pela cooperação e não pela competição. E o ser humano sempre cria mais empatia quando conhece alguém. Por isso, queremos contribuir para que mais pessoas conheçam esses artistas, esses profissionais da área da cultura, essas pessoas que fazem a cultura do interior do estado. Eu prometo que vocês vão conhecer muita gente boa e muito profissional de qualidade, gente fera, top. Fica com a gente, nos acompanhe que você não vai se arrepender. O Cult Terrinha é para você artista, você profissional da cultura, para você amante da arte e da cultura, para todos que desejam conhecer os tesouros da nossa terrinha. E hoje, estreando o nosso podcast, um convidado pra lá de especial que me recebeu super bem em sua casa para fazermos essa entrevista. Ele é compositor, produtor musical, além de um excelente guitarrista, violonista e baixista, artista de grande relevância na nossa cidade de Rio das Ostras e região. Conquistou em 2007 o terceiro lugar no Festival da Canção de Macaé, o primeiro lugar no Festival Serra Sons, com o show Traços do Meu Campo. Em 2014 elaborou a melhor sonoplastia para o Festim, Festival de Teatro Infantil, pela trilha sonora do espetáculo Meu Avô Dom Quixote.
E em 2016 conquistou o primeiro lugar no Free Festival Regional de Sketches com a trilha sonora para o espetáculo circense La Bamba, da Companhia das Dores. Já integrou diversas bandas e tocou com diversos artistas da região e na capital. Atualmente ele comanda Isso Não É, integra o trio A Bufela, com Cal Barros e Tati Dias, e tem trabalho autoral e parcerias com outros músicos. Eu estou falando de Diogo Spadaro. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, beleza? Esse release aí, onde que tava esse release? Tem coisa que eu nem lembrava. A gente vai... Catei, Gostei. Pesquisa. Legal. Quero começar agradecendo sua participação, sua disponibilidade de estar aqui no Cult Terrinha com a gente e dizer que é um prazer enorme te ter por aqui. Nos conhecemos há muitos anos, né? Fico muito feliz de ter visto e acompanhado um pouco da sua evolução nesse tempo, ver hoje o excelente profissional que você é, né? Desde lá tá rolando, né? Uhum. No terreno da tia, que ainda era... A cobertura era saco de lixo. Sim. E a gente tocava ali embaixo, né, velho? Todo mundo querendo tocar de qualquer jeito. Deve fazer mais de 10 anos. Várias festas, mais 10 anos. Em 2008 eu entrei na faculdade, então tem uns 15 anos por aí. Começo da faculdade pra Cult, a primeira turma, eu acho. Primeira, segunda, por aí. Não, eu já entrei, eu acho que já tava pela quarta turma, mas é porque teve uma pausa aí, né, dentro do curso. Aí eu voltei na primeira turma do novo curso. Pode que todo mundo pensa que eu já fiz ali pro Cult, né? Mas na verdade eu tava só inserido, né? Eu tava desde o começo ali, né? Vendo a galera que passava e tal, e conhecendo. Então, sempre tava por ali. Muitas festas. Embaladas ao som de Diogo Spadaro. Diogo, vou falar um pouquinho sobre você. Você é daqui de Rio das Ostras mesmo? Então, não. Na verdade, eu sou de Campos dos Goytacazes, eu nasci lá. Só que lá eu comecei a tocar, mas já fiz... dei uma baldeada durante minha vida entre Campos, Rio de Janeiro, Rio das Ostras e fui fazendo, né? Não lembro em qual ordem especificamente, mas desde que eu morava em Campos eu já flertava já com essa questão musical. Mas quando eu vim para Rio das Ostras que eu falei, caraca, é isso que eu quero e vamos lá. Mas naturalmente de Campos, mas sempre absorvi esses 3 lugares assim, mais que foram os lugares que eu morei, né? Campos, Rio das Ostras e Rio de Janeiro. E a questão artística, musical vem de família? Tem outras pessoas na família? Como que surge isso na sua vida? Então, acredito eu, assim, minha família sempre foi uma família muito musical, né? Sempre o musical no sentido de ouvir muita música. A música sempre estava muito presente, mas não de uma maneira técnica, de uma maneira mais sentimental, assim, de gostar de ouvir a música e estar sempre presente nos momentos, nos churrascos, em todos os lugares. Só que tem uma peça fundamental aí, que é o meu avô, né? O meu avô tem a história toda dele, só resumindo bastante assim, ele fala que na vida dele ele teve que escolher entre 2 paixões. Uma era ser músico e a outra era ser caminhoneiro. E ele decidiu ser caminhoneiro, na verdade. Mas, se o cara tinha o sonho de ser músico também, então ele não vai largar a música para ser. Então, eu já tenho a memória do meu avô aposentado desde que eu nasci, mas ele sempre tinha um instrumento que ele tocava muito intuitivamente, né? As músicas, ele sempre foi desde que eu conheço, desde que eu tenho noção do meu avô, desde que eu conheço, né? Desde que eu tenho noção da existência do meu avô, ele sempre foi da Igreja Batista, só que sempre flertou com a música popular, assim, não cantando, assim, não canta mais os hinos, mas ele sempre gostava de tocar um tecladinho, ou uma sanfona, ou pegava o violão ali e fazia um acorde, mas sempre muito afinado, sabe, cara? Assim. Então, isso com certeza não tem como não ter influenciado, né? E é isso. Meu avô foi, eu acho que a figura que me fez querer ser músico mesmo intrinsecamente, assim, sabe? Quando eu era mais novo também, tinha uma varanda na frente da casa da minha família, lá em Campos, né?
Urubu das Palmeiras, né? O Antônio Alves Cordeiro, que eu e meus amigos, a gente botava uns baldes e vassouras e ficava tocando pra quem passava na calçada, sacou? Legal. E eu lembro que a gente fingia que era Mamonas Assassinos, sacou? Eu tenho essa memória perfeitamente, assim, que a galera tá passando e eu com a vassoura, assim, tocando como se fosse uma guitarra. Nem imaginava que eu ia tocar mesmo, assim. Mas já tava ali, era uma das brincadeiras pra essa. Sim, foi a brincadeira que virou coisa séria. Porra, já tava ali, né? Pois é. E quando foi que você se deu conta, assim, dessa paixão mesmo pela música e tal, que te fez pensar assim, não, agora eu quero ser músico? Foi essa tomada de consciência? Cara, essa pergunta aí eu acho que eu vou ter que levar pra análise. Porque eu acho que veio, sabe, assim, eu acho que eu nunca pensei nisso, eu dei poucas entrevistas na minha vida. Na verdade, cara, em algum momento, depois de todas essas brincadeiras, eu descobri que tinha um violão que era da minha família, só que estava na casa de um rapaz, que era um ex-marido de uma tia minha. E eu fui lá, resgatei esse violão, isso é a minha memória. E coloquei, não sei se pedi pra alguém colocar as cordas, se as cordas eu não sabia nem afinar, ninguém sabia afinar nem nada. Só que eu pegava ali e ficava tentando fazer o ritmo junto com o negócio do rádio ali. Então acho que desde esse momento, cara, porque eu nunca... lógico que além dos sonhos que a gente tem quando a gente é criança, né, de ser astronauta, jogador de futebol, eu faço alguma coisa assim, né? Apesar de eu nunca ter sido bom nem em futebol, nem sei lá, astronauta. Nem sei mais astronomia, sei lá. nunca tentei isso, mas eu não imagino o que eu seria se eu não fosse músico. Inclusive, isso é uma coisa que me prende quando eu penso em desistir, sabe? Agora eu vou desistir da música. Mas eu vou fazer o quê, né? Ai, meu Deus. É a maldição do samba. Aí, nesse momento, eu comecei a fazer isso ali, pá. Aí comecei a aprender uns acordes com revista, né? A galera que vai ouvir aí, não sei se tem essa referência, né? Qual é o público, mas antigamente tinha as revistas de cifra. Tem uma galera que vai entender e tem uma galera que vai ficar se perguntando o que eram revistinhas que ficavam na banca de jornal, você comprava e ali tinha um método. Mas aí eu explico, pô, é tipo um Cifra Clube impresso e organizado. Boa descrição. Com um sumário. Sumário também é antigo, né? Sumário, né? Índice, né? E com índice, né, cara? Então eu pegava aquelas revistinhas ali, ia aprendendo com muita dificuldade, né? E pestana, né? O terror, né? Quem toca aí vai saber do que eu tô falando. Com essa dificuldade, mas sempre aprendendo. Aí minha avó viu que eu tava gostando, me deu um violão novo. E nessa eu fui pro Rio. E no Rio de Janeiro eu morava na Ilha da Gigoia e tinha uma colônia de férias que começou a oferecer aula de violão, de graça. Aí ali foi o lugar que eu comecei a aprender melhor os acordes e eu me perco um pouco assim na linha do tempo, porque eu não sei como que foi essa questão, tipo, se foi em Campos primeiro ou no Rio, porque eu lembro que eu comecei a aprender mesmo no Rio. Eu pedia para um amigo afinar o violão para mim e ali eu fiz minha primeira apresentação que eu tenho lembrança, que foi nessa colônia de férias, tocando Asa Branca, nervoso pra caramba, desde aquela época eu sempre nervoso. E lembro até que eu errei um acorde, que foi o Fá, 20 anos atrás, né, foda, né? Quem apanha não esquece. Isso é que é a memória musical, né? Porque não lembro direito da linha do tempo, mas lembro que a nota que errou foi o Fá. Exatamente. É isso, cara. Prioridade, né? Pois é. Questão de prioridade. Aí já tinha essa semente, né, cara? Então... Mas eu lembro, eu acho que eu decidi ser músico mesmo, quero isso pra minha vida, quando eu vim pra Rio das Ostras morar a primeira vez sem minha mãe, assim, que eu vim morar na casa da minha tia. Que aí eu lembro, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Lá no Rio eu já tocava baixo, e guitarra, e violão, tinha esses instrumentos.
Só que quando eu cheguei em Rio das Ostras, eu falei, cara, eu quero tocar guitarra e é isso que eu quero fazer. Então, comecei a procurar a galera que faz isso também, aprender mais. Isso há muito tempo atrás. Eu acho que foi por aí mesmo, assim. O seu estilo ele é bem misturado, né? Você passeia por muitos ritmos e gêneros musicais diferentes, né? E você me falou aí que você começa, né, com essa influência muito grande da música popular, né? É nesse momento que você começa tocando guitarra que vem a coisa do rock também, ou isso também já fazia parte Cara, das suas audições, né? Eu lembro, com relação à questão de estilo, de gênero, assim, eu lembro que enquanto eu morava em Campos e não tocava nada, eu gostava de Mamonas Assassinas, mas o que eu ouvia muito lá era axé, era música, na época, música baiana. Sim. Tava entrando com muita força, como uma música popular mesmo, brasileira, de massa. E lá era muito forte, né? Eu lembro dos shows da Ivete no Réveillon de Farol. Da Ivete, e quantas bandas de Campos não fazem esse estilo, né? Sim. E até hoje nos carnavais, né? Farol, Esteio Elétrico. Farol vira uma Bahia, se vamos dizer assim. Eu era de eu frequentava São Francisco, tá? Ia lá pra Santa Clara, então sempre tinha show das bandas locais, então eu sempre assistia essa galera. Eu passei muitas férias em Santa Clara também, lá na casa do meu padrinho. Mas qual era? Aí... Eu lembro que essa chave virou quando eu fui morar no Rio. Que saí de Campos uma vez, minha mãe, não, vamos morar no Rio, vislumbrando outras condições e seguir a vida dela, que até então a gente morava na casa da minha avó. E quando a gente foi pro Rio, eu conheci algumas pessoas, lembro muito do Tico, que hoje em dia é professor lá de Jiu-Jitsu, Zé Mário, que eu não vejo há muito tempo, mas está de volta na ilha. Foram as pessoas que falaram assim, cara, calma aí, ouve isso aqui. E me apresentaram, eles gostavam muito de Legião Urbana, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, né? Nem era o Black Sabbath, já era a carreira solo do Ozzy. Aí quando eu ouvi aquilo, né, cara, aí, a maioria das pessoas pira, né, cara? Sim. Principalmente na idade que eu tava, que devia ser uns 14 ou 15 anos. Você pira porque, de alguma forma, a música e os signos que envolvem a música, eles também servem como uma maneira de expressão quando você não faz a mínima ideia de como se expressar. Assim. E os símbolos do rock, eles têm um pouco dessa transgressão do tipo, eu sempre vivi em família evangélica. Durante um bom tempo da minha vida eu era obrigado a ir para a igreja. E quando eu começo a ouvir um cara que tem um demônio ali, aquelas letras, que, pra mim era como se eu estivesse me libertando de alguma forma, né? A blasfêmia, ela tem um quê de libertação quando você é criado numa família, numa criação evangélica, né? Que parece que você não tem outros objetivos, outros lados. Então, ali eu conheci isso aí. Aí eu comecei a ir para esse lado, né, mais do rock and roll mesmo. Foi. E esqueci de falar antes, cara, só pra fazer uma janela do que da pergunta anterior. Durante um tempo na minha vida, eu era muito viciado em Lan House, em Counter-Strike. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a tocar baixo na igreja. Em Campos do Goitacazes, teve um cara chamado Thiago, que foi o cara que, me ensinou muito. Deu aulas e me chamou para tocar na igreja. Então a igreja foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de começar a tocar com o público periodicamente, nem que fosse o público da igreja. Assembleia de Cristo, né? Uma igreja muito conservadora, né? Mas era a maneira de eu tocar, assim. E ao contrário de pessoas que tiveram experiência na igreja que foram boas, assim, que todo mundo tocava pra caralho, não. Na minha igreja era só o Thiago que tocava pra caralho. Todo mundo que cantava era muito ruim, muito ruim. Mas isso, de alguma forma, me fez... Caraca, a música mudava de tom do nada, né? Eu acho que isso, de alguma forma, me ajudou na questão da percepção. Mas só para fazer essa janela da pergunta, né? Que eu acho que isso é importante, né? Porque aí eu
Eu só preciso depois fazer realmente uma linha do tempo, cara. Eu não sei, assim, quais momentos essas coisas aconteceram. Isso é importante. E aí, tipo, depois que... Aí, quando eu vim pra Rio das Ostras, eu já vim numa época que eu tava gostando muito, muito, muito de Red Hot Chili Peppers. E eu tava tocando muito baixo. Eu pensei assim, cara, já que eu vou chegar na cidade nova, eu vou de guitarra e vou tocar aqui esse som, porque eu sei que eu tenho eu consigo fazer esse som. É o som que eu gosto. E vou procurar aí o pessoal para tocar. Aí já comecei a estudar mais essa questão do funk rock, vamos dizer assim, né? Aí a partir disso conheci pessoas aqui em Rio das Ostras que me influenciaram muito, como o Rodrigo Zago. Comecei a tocar também com o Guilherme Rabelo. Guilherme Rabelo, me apresentou muita coisa, me apresentou Funkadelics e Jimi Hendrix, assim. Eu já conhecia Jimi Hendrix, mas eu nunca tinha entendido Jimi Hendrix, né? Talvez por falta de algumas substâncias. Mas aqui eu já entendi, se é que vocês me entendem, aqui eu entendi o Jimi Hendrix de verdade, nessa onda e tudo que se assemelhava a isso. E depois tive outras experiências. Na verdade, as pessoas que eu fui me relacionando musicalmente que me moldaram musicalmente, sabe? Depois dessa banda eu comecei a tocar muito com o Vitrola Digital, com o Alexandre Bagan, o Léo de Mercedes, que foi a galera que realmente me apresentou a música brasileira. Que era fantástico, assim, que nessa época eu já te conhecia, acompanhei muitos shows do Vitrola, e era uma coisa assim que eu sinto saudade até hoje. Era maneiro mesmo, cara. E no Vitrola, essa galera, o Bagan, o Léo, eles que me apresentaram mesmo a música brasileira. E aí ali eu comecei a entender melhor Otto, Nação Zumbi, o Ciba, Ayrton Moreira, que eu não conhecia, o Léo sempre trazendo muito jazz, o Coltrane, Miles Davis e artistas que estavam fazendo na época novos trabalhos, mas misturando já o hip hop com jazz e tal. O Léo sempre gostou muito dessa vertente. Aí ali eu encontrei o meu caminho, né, que eu considero hoje o caminho que eu sigo, que é mais de estudo de claves e possibilidades dentro da música brasileira, como conseguir também, além da música brasileira, mexer mais nas músicas, não só tocando, mas dentro do programa, da edição. Então, dentro disso, aí a gente vai para vários lugares, né? Mas é isso, foi assim que eu fui me moldando. Foi engrossando o caldo aos poucos aí, né? Cozinhando ali, né? Eu tenho essa referência do Vitrola Digital, assim, na sua musicalidade, toda vez que eu ouço as músicas que você faz, assim. De alguma forma eu percebo que aquilo tá lá, né? A passagem pelo Vitrola foi de alguma forma um caminho pro Abufela? Mas em que sentido, assim? Da questão musical mesmo. Com certeza influenciou, porque quando eu cheguei na Abufela eu já tava com uma outra mente, né? Na verdade, cara, o que acontece? A Abufela é o seguinte, eu sempre quis fazer o meu trabalho autoral, eu nunca levo muito pra frente, apesar de algumas pessoas estarem gravando minhas músicas, eu sempre quis botar as minhas músicas pra rolo. Só que por causa de insegurança ou de questões da vida, eu sempre deixo pra lá. Depois eu faço, devo ter um disco gravado há 10 anos e, sabe, falta terminar ainda. Porque sempre que eu falava assim, não, agora eu não quero mais fazer parte de banda, porque inúmeros motivos, aí surgia uma outra banda, né? E o Abufela surgiu nesse momento, assim, foi muito legal, assim, lógico que a minha musicalidade foi moldada, muito moldada aí nesse lugar do Vitrola, mas o Vitrola não necessariamente levou ao Abufela, porque nesse meio eu participei de muitos outros projetos, né? Sim.
Então, era uma vontade mesmo de fazer e aconteceu. A gente montou essa banda para fazer um show, na verdade. Que era o show do Arrastão Cultural, que era lá na Itapebuçus. Quem promovia era o coletivo Mucambo, que eu fazia parte também. E a gente montou para fazer lá, não tinha nem nome. E a partir disso a gente decidiu. De onde surgiu esse nome? Que eu tenho essa curiosidade. Na verdade, é a segunda curiosidade com o nome, né? Ainda vou te perguntar sobre isso, não é? Só nomes emblemáticos, né? Nomes que geram perguntas. Sempre interessante, é uma jogada de marketing, na verdade. São bons nomes. Cara, na verdade, o que acontece? O Cal Barros, percussionista da Bufela, ele é um dos responsáveis pelo sotaque da Bufela, não só musical, mas como jeito de falar. Normalmente a gente usa palavras que ele usa, ele tem muitas, né, ele veio de Maceió, de Alagoas, tem muitas coisas, muitas gírias de lá, assim, que a gente usa porque parece que tem a ver também com o nosso som. E o Cal, ele sempre falou esse negócio de não sei o que, se abufelaram, não sei o que, tava abufelado lá um com o outro, que lá significa, na verdade, até um lance meio de brigar, se abufelaram, essas coisas. E eu lembro que na época a gente fazia uma aula de produção. Cara, é que você já trabalhou com o Rômulo Gomes, né? E eu lembro dessa história. Olha quem fazia aula lá na IFE, que ia direto, uma vez por semana para Cabo Frio de carro. Eu, Matarazzo, Cal, Zequinha, Melo e Rodrigo Zago. Que galera. Nossa. Né? Parados muitas vezes pela polícia. Puta que pariu. Aí mas eu tava falando isso porque uma vez no carro a gente falou isso, o Cal dirigia na maioria das vezes, a gente falou os abufelados. Pô, isso aí tem que ter uma banda, né? A gente nem tinha banda na época. Mas eu tenho uma parada que é a seguinte: eu acho que às vezes o nome de um projeto ele é muito mais difícil do que o projeto em si, sacou? Então eu acho que assim, não é montar a banda pra fazer o projeto. Se você tem um nome, agora você tem que fazer o projeto, porque você tem um nome. É mais difícil. Eu lembro que eu falei assim, pô, isso aí tem que ter uma gig, isso aqui. Aí quando a gente precisou botar um nome pra parada, foi Os Abufelados, né? Que também pode ter outros sentidos, assim, né? A gente tá aqui tentando criar no imaginário outros sentidos das pessoas estarem com aceleração cardíaca, animadas e tal, né? Abufeladas. Tanto é que a gente fala aí abufelado, virou até uma gíria. E o nosso primeiro EP foi Os Abufelados, mas depois a gente virou a Bufela, né? Porque em meio a várias discussões vigentes, nem sei se é a palavra, várias discussões que estão, né, questões de identidade e tal, e a Tati puxou uma vez esse assunto, falando que Os Abufelados não contemplava ela, porque, sabe, é como se a gente estivesse generalizando e como se isso, né, e é uma coisa que a gente se preocupa. Sim. Então ela propôs mudar o nome da banda. Aí viramos a Bufela e gravamos o segundo disco. História bacana, é coisa que a gente muitas das vezes não se dá conta, né? O tal machismo estrutural, né? Coisa que são pequenas coisas que são grandes, né? Total, né? Se você pensar que ela propôs isso, ela já não estava satisfeita com o nome. Sim. E a gente pensando, né? Caraca, a gente já lançou várias coisas com esse nome. Então a gente mudou. Dá pra reconhecer que com o nome desse, né, não vai ser o finalzinho que vai, pois que vai interferir. Eu até gosto mais hoje em dia, pra falar a verdade, sabe, cara? Menorzinho. É menor. Cria seu charme. Tem muita gente que fica pensando se tem a ver com Fela Kuti. É bom isso, né? Porque cria o que quiser e que tá bom, né? Cada um leva, é que nem uma composição, cada um leva pro seu lado, né? Eu, ouvindo o disco do Abufela, né? Ouvindo o álbum no Spotify, eu notei
em alguns momentos eu senti uma certa semelhança com os discos da Tropicália, né? Com alguns sons do Caetano, dos Mutantes, uma pegada assim, só que com a parte mais eletrônica, né? Que é uma coisa mais da nossa geração, uma coisa mais atual, né? Essa interferência. Tem alguma relação ou nunca pensaram nisso? Não tem como não ter, né? Porque quem quiser ir ouvir, uma época a gente fez umas playlists, cada um fez uma playlist diferente com suas influências, né? A gente sempre teve essas influências muito fortes, sabe, cara? Dessas que você tá falando, Tropicália, Mutantes. Nunca, eu não sei se a gente recorreu assim, do tipo, vamos agora ouvir Tropicália, eu acho que nunca teve muito isso. A gente sempre foi fazendo da maneira... E dentro dessas influências, tem influências de muita gente aí, né? De muito Tom Zé, que é da Tropicália, mas também do Itamar Assunção, né? Que já é da vanguarda paulista, do Caetano, que, né? Também estava na Tropicália, que, pô, Caetano... Né? Quem não tem a referência do Caetano, né, hoje em dia, assim, cara, nem que seja de uma fase da história dele, porque ele é um dos alicerces da nossa música, né? Então a gente não tem como negar. É a mesma coisa que um guitarrista que às vezes não entende a importância do Jimi Hendrix pra guitarra, né? Só que ele gosta de Joe Satriani, às vezes, que é um cara que, porra, ouviu muito Jimi Hendrix e sabe que o cara foi o cara que... Foi engraçado que isso me lembrou uma coisa agora, cara, que uma vez eu vi em algum fórum, nem sei se tinha rede social ainda, que um cara tava falando mal do Jimi Hendrix e qual era a importância dele, questionando. E eu acho que um cara falou assim, cara, vamos olha, pensa num exemplo. Imagina se alguém hoje começa a tocar harpa de uma maneira totalmente diferente e todo mundo começa a querer tocar harpa por causa dessa pessoa. Foi isso que o Jimi Hendrix fez com a guitarra. Só isso. Né? É isso. Então, né? Como negar Caetano? Sim. Como negar essas influências assim, mas hoje em dia, cara, é interessante porque diante do processo de aprendizado, hoje em dia eu ouço bastante referências para fazer minhas coisas. Antigamente eu ouvia menos, assim, você perguntando, eu não lembro de ter parado para ouvir coisas para criar pro Abufela, né? A gente sempre fez muito na hora ali, ensaiando e vamos fazer dessa maneira e agora, né? Vamos de outra forma, vamos testar de inúmeras maneiras. Sempre foi muito nosso, assim, né? Mas lógico que com a influência de cada um e nas playlists lá, quem quiser conferir vai conseguir entender melhor, né? Sim. Essa junção. Fica aí a recomendação, procura lá, né? Busca e ouça que vale a pena. Vamos lá. Falando agora, caminhando um pouco mais para essa ideia de mercado, né? Com a Abufela você, acho que, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi onde você mais circulou, né? Foi pro Rio, voltou, né? Teve esse movimento. Como que você vê essa experiência, assim, enquanto artista? Cara, a Abufela foi realmente a banda onde eu mais circulei. A gente já tocou em Vitória, já tocou em alguns lugares do sul da Bahia, como a Elda Ajuda, Trancoso, Caraíva, Cumuruxatiba. Em Rio de Janeiro já tocamos em vários lugares, inclusive uma época moramos lá, fomos morar durante 2 anos lá. Um ano a gente tocou em tudo quanto é lugar, no segundo ano veio a pandemia, né? E a gente teve que dar um pause na banda, porque cada um teve que prestar atenção mais nas suas coisas e sobreviver também, de alguma forma, psicologicamente e de trabalho, total, de dinheiro, né? de tudo. Né? Exatamente. Nesse momento o artista ficou bem prejudicado, né? Exatamente. E a pergunta é se a Abufela foi a que eu mais, né,
Sim, também, né? E a continuação é como que você vê essa experiência, assim, como que foi essa coisa de sair, tocar e tal. Cara, eu acho o seguinte, eu posso falar dessa experiência da Bufelo, eu acho que é importante falar, apesar de tudo, para quem quer criar maneiras de como fazer as coisas, é entender que não existe uma fórmula. Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, isso é muito bom, mas isso também gera muita ansiedade. Muitas das vezes a gente vê a história de uma pessoa e se cobra que acontecesse a mesma coisa. Só que a vida de cada um tem um tempo específico para que as coisas aconteçam e dentro da estrada de cada um ir percebendo o que dá certo e o que não dá certo. No caso da Bufelo, cara, a estratégia foi, durante esses anos que a gente teve a banda antes da pandemia, tocar em tudo quanto é lugar, assim, sabe? No Rio de Janeiro, esse primeiro ano que a gente passou lá, a gente aceitou muitas coisas, até coisas que eu nem sei se hoje em dia eu aceitaria, mas se eu aceitei é porque eu precisava naquele momento, né? E, de alguma forma, se jogar daquela maneira, impulsionou a banda de uma forma que foi... Eu lembro até agora, cara, a gente passou um ano, aí a gente teve uma conversa até dentro do carro, que foi assim, gente, ó, beleza, passamos um ano, comemos o pão que o diabo amassou, agora vamos fazer o seguinte, vamos tocar menos, mas agora o cachê é tanto, só vamos se tiver logística, se não for assim, não vale a pena nem a gente sair de casa, porque bem ou mal a gente já conheceu uma galera, tem uma galera que já conhece o nosso som. Aí veio a pandemia, aí, né, a gente estava para lançar o CD, o nosso disco, e a pandemia começou uma semana antes de a gente lançar o disco, sacou? A gente já tinha muito show marcado em São Paulo, Fall House, Casa do Mancha, muitas casas que eu acho que talvez nem tenham mais lá, mas era o momento de que a gente ia, sacou? E a gente ia começar a ter uma situação melhor, acredito eu até, né? Porque a gente já estava mirando isso. Quando você mira, você vai tentando perceber melhor essa situação. Então esse foi o nosso caminho. Só que a Bufelo mas só fazendo uma lacuna também interessante, cara, que é a seguinte. Aí depois eu volto, só me lembro que depois eu tenho que voltar nesse negócio da pandemia, o que aconteceu aí. Mas não tem como você julgar, medir a sua história por outras métricas de outras pessoas. Um dos fatores é que existe o fator também sorte, existe muitos fatores, conhecer pessoas, né? Sim. E o que aconteceu, só para falar um exemplo que foi muito, muito louco, assim, o Marcelo Genesi, ele nem sabe, mas ele influenciou de alguma forma a nossa estadia no Rio de Janeiro, né? Minha mãe mora na Ilha da Gigoia, eu já morei lá também. E um dia tava rolando um evento budista, e uma amiga da minha mãe falou assim, pô, o Marcelo Genesi vai tocar lá. Aparece lá, né? Porque ele faz parte do centro lá, aparece lá pra você dar uma olhada. Aí eu e a Tati Dias, minha companheira, cantora da Bufelo, né? Fomos lá. Só que nisso que a gente chegou lá, ele não tava lá. Pô, já tinha ido embora. Só que aí a gente conheceu um cara, do nada, que foi um cara que depois de um mês veio chamar a gente pra gente fazer um projeto foda, cara, que é o chamado Na Sala. Fica aí recomendação pra quem tá ouvindo também. Que é um projeto, de uma galera foda lá do Rio, na época na Ilha Primeira, que é a ilha do lado da Ilha da Gigoia, com equipamento de áudio maneiro, com vídeo foda. Só dá uma olhadinha aí, vocês vão ver. Então, caralho, sério, tipo, como é que eu vou falar pras pessoas assim, vai em festa budista, porque senão o Marcelo Genesi não vai... Entendeu? Então, se medir por outras métricas é a pior coisa que existe, sabe? Cada um tem o seu tempo, eu acho, assim, cara. Tem um dia que você não ganha nada e tem um dia que você ganha um carro, sacou? Eu nunca tive carro, né? Tô esperando. Estamos à espera desse dia, né? Pois é. Mas aí, o que acontece? O que aconteceu com a Bufelo aí foi o seguinte, a gente parou durante um tempo, só que, cara, nesse tempo que a gente parou, eu acho que a gente caiu em algumas playlists, eu não sei quem, tem que ver até. E a nossa música tá bombando, por exemplo, o Doiá. Todo dia 2 de fevereiro a gente recebe mais de 5.000 visualizações. Então a música já tá perto de 90.000 views, assim. Os discos estão com muitas visualizações, assim. Dentro desse, muitas, pra quem não tá tocando, não tem? Sim.
Então, uma coisa que aconteceu, e agora a gente voltou, né, esse ano, e tá com alguns planos aí pra continuar. Mas essa é basicamente a nossa experiência, né, bem singular, né, uma bufela, e ainda tentando ver se a gente consegue um objetivo que não é nem ficar famoso, é no mínimo viver do que gosta, assim, né, que é a música, e com a banda que você gosta e tal, conhecer pessoas, fazer pontos, tocar em lugares, e essa é a nossa busca aí como banda. E aí a gente cai numa outra pergunta que eu tenho feito para os artistas, que é: consegue viver de música? Eu não. Inclusive, isso é uma questão que eu tive que estudar muito dentro de mim. Poucas pessoas sabem, mas eu sou funcionário público. Eu trabalho no almoxarifado do hospital de Rio das Ostras. Quando eu fui para o Rio, eu tirei uma licença sem vencimento. Mas antes de fazer isso, eu tava já passando mal. Eu ia pro trabalho chorando, assim, sabe, cara? E depois que eu fui pro Rio, fiquei 2 anos tentando viver com a bufela, tive muitas dificuldades, inclusive com relação a planos de saúde, né? Tem coisas assim que eu preciso ter um plano de saúde. Não tem nenhum problema sério de saúde, mas, por exemplo, tem cálculo renal. É uma parada que, se você não tiver um plano, sei lá, eu sou preso a isso, sabe? E eu não consegui pagar nem um mês do plano, sabe? Então, lá, porque é muito caro e não conseguia pagar. E comecei nesse tempo, depois que eu passou a licença e eu voltei, eu comecei a dar mais valor a isso, a esse lugar. Lógico que hoje em dia eu tenho outros planos de, se não for com a música, pelo menos trabalhar menos e ganhar mais, não sei como, mas fazendo uma faculdade, não sei, eu tô ainda matutando essas maneiras de fazer. Mas conheço muita gente que vive de música. Acredito que viver de música ou não viver de música, em algum momento vai querer dizer fazer coisas que você não gosta. E para ter que fazer coisas que eu não gosto na música, eu prefiro aproveitar a minha condição de servidor público para poder montar meu estúdio e conseguir fazer minhas viagens. Não é muito, mas é o que me segura, por exemplo, estruturalmente. Então, hoje em dia, eu sou um pouco melhor resolvido com isso, apesar de às vezes, cair no abismo da cabeça, assim, né? Sim, mas a realidade de muitos artistas, acho que a maioria, talvez, né, dos artistas no interior, principalmente na capital também, né? Não é uma exclusividade nossa para quem não está no mainstream, né? As dificuldades são inúmeras, né? Elas são sempre existentes. E essa dificuldade financeira é um gargalo grande do mercado, acredito eu, principalmente no interior, né? Os cachês que são oferecidos muitas das vezes é muito baixo, né? Quando a proposta não é para você tocar e ficar só com o cover ali, né, e tal, e aí você fica sem nenhum tipo de garantia, né, da sua produção, do custo que é para você estar ali naquele momento, né? Então é um desgaste grande, mas que a gente busca aí, né, alternativas para lidar com isso, né? Pois é. A gente vai buscando. Hoje em dia eu tenho um home studio, né? E consigo, por meio da produção musical e da mixagem, da gravação, consigo suprir um pouco esse lugar financeiro que complementava a minha renda, e não preciso me submeter a qualquer oferta. Por exemplo, eu toco muito pouco hoje em dia, assim. Mas toco nos lugares que eu realmente acho que vale a pena. Às vezes vale a pena não é por dinheiro, mas que realmente vale a pena, não é vou chegar ali porque, tá faltando uma grana aqui, não sei o quê. Não, é porque eu acho que vale a pena e que eu acho que tem a ver com a construção da minha carreira, entende? E aí tem uma outra pergunta também, que é meio que uma pergunta padrão, né? Que é, para você, o que é a valorização?
né? Porque é essa coisa que você falou, às vezes não é o dinheiro, né? E para a maioria dos artistas, na maioria das vezes não é. Por isso que a gente pena, né, para fazer certas coisas, e às vezes a gente acaba se sacrificando um tanto, né, para colocar a arte para existir, né, de certa forma. Para você, o que é essa valorização? Cara, essa pergunta é muito delicada, né? Porque, tipo assim, ela é uma pergunta que eu acho que as duas partes, tanto do ponto quem está sendo contratado quanto o contratante, tem que entender. Porque, por exemplo, eu tenho trauma de determinadas palavras, cara. Que é tipo assim, valorização, vitrine, diferenciado, sabe? Tem palavras que elas sempre estão juntas de contextos assim, abomináveis. Caraca, de tipo, toca aqui que vai ser uma vitrine pro seu trabalho. O que é uma vitrine pro seu trabalho, né? Sim. Então, a valorização, eu acho que por parte da pessoa que está chamando alguém para tocar, a pessoa tem que entender que aquilo é um trabalho e que se ela às vezes não tiver um cachê, que ela tem que oferecer condições mínimas e tem que entender que o músico está fazendo um grande favor para ela. Que é o que não acontece. Muitas das vezes a pessoa acha que ela está fazendo um favor para o músico. Entende? Sim. Então, o que acontece? Eu adotei determinados critérios, conversando com amigos durante o tempo, critérios que me fazem aceitar ou não uma proposta. Que seria, por exemplo, eu vou tocar em um lugar que se tiver pelo menos um desses elementos. Por exemplo, se for profissionalmente muito interessante para mim, se eu achar que é um lugar, cara, você vai tocar naquele palco tal, não sei o que, mas não tem cachê. Se eu acho que é importante para mim, eu vou fazer esse investimento. Se for um cachê muito bom, que eu preciso também sobreviver, então se eu não tiver identificação com o trabalho nem nada, mas se for um cash muito bom, eu vou participar, porque aquilo vai pagar o meu momento de estudo. E para mim, independente de qualquer coisa, é sempre um acréscimo, não tem muito preconceito, sabe? Se me chamarem para tocar e eu tiver que tirar ali Eu não gosto de determinados estilos, assim, cara. Tipo assim, eu não sou muito chegado num sertanejo. Mas se eu tiver que tocar e for pago para isso, eu vou fazer profissionalmente. Só que eu não faria sem dinheiro, entende? Ou se tiver amigos envolvidos e que eu quero tocar com esses amigos. E eu tenho esses 3 pontos, assim, né, que eu penso muito na hora de aceitar. Então, é como se fosse uma valorização particular, né? Lógico que o ambiente perfeito é você ganhando bem, tocando com as pessoas que você quer tocar, né, em um lugar importante para a sua carreira. Só que, né, só de pensar nisso, eu já começo a fazer o exercício de negar determinadas coisas, o que para mim faz muito bem. Porque muitas das vezes eu saía e chegava em casa, sem grana nenhuma, tocando num lugar que, às vezes o cara nega até a água, sabe? E quando eu podia estar em casa estudando, produzindo uma música, fazendo... Então hoje em dia eu dou muito valor a esse tempo em casa, no estúdio, sabe? Então para me tirar... É um investimento, né? Exatamente. E é uma coisa que está me rendendo alguma coisa nesse momento. Então para me tirar do estúdio, que é um lugar que eu tenho certeza que eu vou estudar, vou estar evoluindo, ou trabalhando, tem que ser uma coisa que eu julgue, né, dentro desses critérios, ou de outros que eu vá criar. Sim. E me fala um pouco do estúdio, né, que isso não é. Certo? Como que surgiu essa ideia e tal, quando você resolveu? Cara, voltando um pouco no tempo, quando surgiu a Bufela, a gente, que era os Abufelados, e a gente viu que a gente tinha necessidade de produzir um disco para poder participar de editais e para as pessoas ouvirem nossas músicas. A gente pensou, vamos gravar uma pré-produção, né? Eu tinha uma plaquinha de som, um computador, meu computador sempre foi muito ruim. E a gente gravou, na época eu morava aqui nesse bar mesmo, né? Mas depois eu mudei daqui, agora eu voltei para cá, pro mesmo lugar. A gente gravou a pré toda do disco, que foram as 4 músicas que estão nos Abufelados lá, que é Estrada de Cada Um para Cair, Tu Sempre Some e Cabelo. Gravamos aqui e eu naquela época eu era muito preciosista com relação às gravações e tudo. E eu pensei, agora a gente tem uma pré, vamos ver como é que a gente faz para gravar isso bem.
Aí Tati foi a primeira que falou assim, não, isso aí tá pronto. Aí depois o Cal também pilhou, não, isso aí tá pronto, vamos lançar assim mesmo, cara, que isso aqui. E ali eu entendi alguma coisa, entende? Assim, que tipo, como assim eu vou ficar guardando as coisas? Aquilo foi um retrato daquele momento. Tanto é que hoje em dia eu ouço e gosto, entende? Soa bem pra mim. Então ali já começou um pouco, eu já gravava há muito tempo já, mas sempre nesses lances de fazer experiências, nunca pensando em gravar, porque sempre pensando que não estava ao meu alcance fazer aquilo. E ali a gente gravou, foi massa assim, beleza. Aí depois a gente se juntou com o Soma, aí gravamos o disco cheio com Nareba na produção, Felipe Nareba, na época do selo Soma Mais Lab. Depois a gente foi pro Rio de Janeiro. Aí na pandemia, tudo vai ali, né? Foda. Aí na pandemia... ponto de ignição ali, muita gente, muita coisa. Eu procurando me especializar em algumas coisas, com as oportunidades que tinha, porque pessoas que você nunca imaginaria que você poderia fazer um curso, você podia fazer na pandemia, porque a pessoa precisava, e você também precisava, mas você não tinha como ir, às vezes, em Fortaleza, fazer um curso com alguém. A pessoa estava lá e estava dando aula online, às vezes até contribuição colaborativa, por causa de um edital, de alguma coisa, né? E no meio da pandemia eu fiz uma aula, cara, de um lugar lá de São Paulo chamado Mundo Pensante, uma casa de show muito massa. E com um cara chamado Guilherme Chiappetta. O nome da oficina era Como Gravar em Casa. E consistia em você ir gravando, trocando ideia com uma turma específica e gravando em casa e mandando para ele. No final todo mundo gravava uma música de casa, aí gravando com tantos microfones, com tais posicionamentos, e ele ia falando, tá vendo, se você botar mais pra cá, o som fica assim, né? E ele me fez acreditar mesmo que dava pra fazer, entendeu? Sim. Então, diante disso, a gente fez uma campanha para comprar os microfones na época, conseguimos comprar os microfones e gravamos Toré. E a partir dali, eu comecei a pensar, dá pra fazer isso. Aí, acabando a pandemia, a gente gravou o disco do Saulo, Tui, lá de Campos, com o Bento, o Luiz Bento, da Ramos Coroico. Ele foi um cara muito importante também nesse processo pra mim, que ele é um cara que já acreditava nesse negócio que dava pra gravar. Então, quando eu fui gravar com ele, eu fui desmistificando muitas coisas na minha cabeça. E aquele projeto me fez realmente pensar que, caralho, eu posso fazer isso, né? Aí, na época, a gente fez esse trabalho do Tui e uma galera lá de Campos, o Bento, o Gabriel Paiol e o Magrones, DJ, eles montaram um selo chamado Quintal Records e me chamaram para fazer parte. Aí isso acendeu a minha chama, assim, de caraca, eu tenho que ter uma parada dessa, assim. Porque na época, por eu morar em Rio das Ostras e em Campos, e da demanda de cada um, eu senti umas dificuldades de comunicação, assim, né? E pensei assim, caraca, é maneira a ideia, mas eu não tô conseguindo dar conta de estar nesse coletivo. E sempre pensei o seguinte, eu sempre apoiei muitos projetos aqui da cidade, sacou, cara? Tipo assim, de diversas formas, ou ajudando ou a produzir, ou simplesmente tocando e não recebendo, vamos dizer assim. Aí a gente até pega um pouco, né, da questão anterior, assim. Várias vezes eu toquei em projetos que precisavam de guitarrista e de pessoas que eu acredito que eu queria dar uma força, senão às vezes não ia conseguir contratar uma pessoa e tal. E sempre tava ali, Diogo Espadaro, na ficha técnica. Só que eu pensei, se eu tiver uma marca, eu posso entrar como um apoio. Isso vai ser bom pra mim também, além do meu nome. Sim. Então, um dia eu inventei esse nome, e como eu tinha falado anteriormente, o nome veio antes do projeto também, né? Um dia eu pensei nisso, eu vi o quadro do Magritte, René Magritte. Isso não é um cachimbo, né? Quase surrealista.
e levanta justamente as questões sobre o que é e o que não é cada coisa da ótica de cada um, né? Tô sendo bem raso aqui, que o Foucault fez um livro sobre isso, mas eu não consegui passar da 10ª página. É muito complexo, não consegui. Ele fez um livro sobre dissecando isso, né? É interessantíssimo, deve ser, né? Eu não consegui. Só que eu pensei assim, isso não é. Se eu tiver o nome isso não é, eu posso fazer qualquer coisa que eu já tenho a parte mais difícil, que é o nome. Isso não é jazz e blues, isso não é produção, isso não é podcast, isso não é qualquer coisa, entende? Aí, né? Muito bom. E cria essa contradição, né? A cabeça dá uma bugada quando a gente vê o nome, assim, né? É interessante. Me pescou, assim, quando eu vi o nome pela primeira vez, foi o nome que me pegou, assim, ficou. Teve alguém que até me falou assim, caraca, você conseguiu fazer o tal do marketing reverso, né? Tipo assim, como se normalmente uma marca ela tem que ser objetiva. Mas se ela gerar dúvida, talvez seja interessante também. Sim. Lá no Rio, quando eu morava lá na Tijuca, com a Bufela, tinha um cara que vendia pipoca perto lá de casa, que o nome era a pior pipoca do mundo. Aí a gente passava do lado e ele falava assim, é muito ruim, não compra não, muito ruim. Aí todo mundo ia comprar, né, mano? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Aí só pra finalizar a história, aí isso não é, atualmente é exatamente isso, isso não é. Porque, tipo assim, eu posso atuar em qualquer outro lugar, assim. Eu faço o evento Isso Não É Jazz Blues, eu sou músico, guitarrista de alguns projetos, eu faço direção musical, eu faço aqui, produzo e gravo os discos com um valor mais acessível em troca de um valor nos direitos conexos, de produção fonográfica, que é outro assunto, né? Eu tenho como apoiar esses projetos e como ter essa marca abarcando tudo isso sem ser o meu nome especificamente, né? Eu acho que traz uma coerência maior, assim, dentro de tudo que eu faço. Sim. A gente tem esse profissional polvo que eu falo, né? Que faz diversas coisas, né? E como que você consegue conciliar isso tudo, assim? Pra dar conta desse monte de coisa, ainda tem o trabalho, né? Que você tem lá que cumprir a carga horária e ainda tem esse monte de coisa pra fazer. Cara, conseguir, eu acho que é demais. Na verdade, eu acho que, assim, eu tento, em alguns pontos falho, mas tento ir melhorando, né? Porque cada vez mais eu tento entender o tempo de cada coisa. Porque muitas das vezes uma produção poderia ser feita às vezes eu já gravei uma música inteira em um dia. Sacou? Às vezes eu já gravei uma música em mais de um mês. Porque não saía a ideia, não encontrava e ia para outra coisa e voltava e nada, sabe? Hoje em dia eu tento ter mais métodos e maneiras de fazer e tento fazer o meu preço diante disso também, assim. Então, eu às vezes eu me atrapalho um pouco em algum tempo, assim, porque tem coisas que às vezes não dá pra você negar, mas negar é um exercício que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, eu tenho tocado muito menos em prol dos projetos, né? Eu digo que me atrapalha um pouco, não que isso comprometa os trabalhos que eu faço, mas, por exemplo, às vezes eu trabalho muito mais do que eu queria. Mas hoje em dia já é menos. Eu pego... hoje em dia tem muitos trabalhos que eu tenho adiado, negado, assim, falo assim, gente, agora não dá. Depois dessa data que me procura, se você ainda quiser fazer, que a gente faz. Estou fazendo esse exercício bastante para poder dar conta dos meus objetivos principais hoje em dia, que são a Bufela, o estúdio em si e o intercâmbio, né? O tempo que se gasta para viajar e conhecer pessoas e tentar levar o trabalho aos outros patamares, né? Sim. Você sente falta de uma estrutura maior de mercado na região e tal? Tipo, você ter
Principalmente, eu falo principalmente em questão humana, né? Você ter o produtor para produzir, você ter o músico para fazer música, você ter o engenheiro de som para fazer lá a engenharia do som, você ter uma pessoa para fazer o arranjo e tal. E essa divisão de funções que é própria de um mercado quando ele se estrutura de fato, né? Sim, se eu falar que não, se alguém falar que não, é mentira, né? No interior, infelizmente, a gente não tem essa estrutura muito bem delimitada, até porque é bem mais difícil ser reconhecido. Normalmente os interiores são mais conservadores, eles dão menos importância à questão cultural e diversidade. As capitais são bem mais abertas, dependendo da capital, lógico, mas o Rio de Janeiro, por mais que seja conservador pra caralho, é uma capital que tem muita gente que tá lutando por esses, né? São Paulo, para mim, é o maior polo hoje em dia. Nem se fala, né? Gente pra caralho, tudo quanto é lugar, fazendo tudo quanto é tipo de coisa. Mas e por ser conservador o interior, a gente acaba tendo menos condições de ser priorizado, assim, porque nesse aspecto é fundamental a questão das políticas públicas para realizar os projetos, porque é muito caro fazer o que a gente faz. Acho que na maioria das vezes a gente faz de graça para poder gerar o material e a gente acumula funções, porque existem duas coisas. Ou a gente não tem orçamento para chamar outras pessoas, ou realmente a gente não tem profissionais porque aqui não tem orçamento para pagar esses profissionais, então eles não ficam por aqui, pô. Sabe? Por mais que eu acredite muito no nosso potencial aqui, eu acredito que, infelizmente, precisa haver um movimento também das pessoas para que, né, você, por exemplo, você sabe que muita gente que fez Procult, a maioria, 95% não tá aqui. Tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, porque, assim, tudo bem, você pode acreditar no interior e tudo isso, que é uma parada que eu trago comigo, sim, por isso que eu tenho isso, não é também. É porque, lógico, eu quero trabalhar, mas porque eu também acredito no potencial das pessoas que estão aqui, sabe? Sim. Mas eu já fui mais romântico quanto a que a gente tem que criar um movimento aqui. A gente tem, eu acho. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu tô pensando também em vazar, sabe? Porque para fazer esse tipo de movimento você tem que estar muito disposto e acaba que eu já estou muito tempo aqui fazendo isso, entende? Hoje em dia eu penso em alçar outros voos e sair um pouco, até para levar as pessoas daqui também, caso, né? Sem querer também ser prepotente nem nada, assim como as outras pessoas, se fossem para algum outro lugar e tivesse a oportunidade, me levariam também. Sim. Tem muito essa questão do coletivo, sabe? A arte, ela tem disso, né? Ela tem que expandir horizontes, né? Não pode ficar também muito restrita a um lugar só, né? Mas a gente tem essas dificuldades no mercado, né? Essas dificuldades da construção desse mercado mais estruturado. Eu costumo comparar até a Abre Trincheira, né? Falei que quando eu terminei a faculdade, parecia que eu tava numa mata, sempre cortando, abrindo agora, caminho, né? Entendeu? Pois eu falei, caramba, cara, senti muita falta de outras referências, assim. E isso foi um fator dificultador para mim enquanto produtor, assim, foi bastante dureza. Mas depois eu fui tateando e conseguindo entender melhor o funcionamento da coisa, né? Cara, eu acho que a nossa parte cultural aqui no Brasil, ela por não ter assim ainda políticas públicas suficientes, e isso é histórico, é desde muito tempo, eu acho que o nosso conhecimento aqui no Brasil, isso não é síndrome do vira-lata não, porque eu acho que isso é uma parte boa também, sem querer romantizar também. Isso é perigoso, mas assim, muito do nosso conhecimento, ele foi moldado a partir das nossas experiências práticas e da oralidade, tudo isso. Então a gente não tem muito o costume da formação, até pela falta da democratização da mesma mesmo, principalmente se tratando
do mercado musical de produção, sabe? Não tem uma faculdade de produção cultural aqui em Rio das Ostras, é um milagre, velho. E tipo, e olha que querem há muito tempo acabar com essa faculdade, mas é um milagre, né, cara? Eu acho, assim, porque é difícil. Uma escola como a Onda, é muito difícil. E hoje eu fico feliz, né, até certo ponto, de ver que algumas pessoas, mesmo sendo poucas pessoas, mas algumas pessoas continuaram por aqui, estão produzindo, estão conseguindo fazer coisas aí na cidade, entendeu? E ocupar esse espaço do produtor, né? Porque é aquilo, quando eu me formei, né, e que eu me deparei com o campo, eu me deparei e vejo até hoje isso acontece, né? Isso não acabou, mas hoje eu ainda vejo um pouquinho mais de busca nesse sentido de ter alguém para produzir, né? Que geralmente é só o artista e é ele que faz tudo, e é ele que faz a produção, é ele que faz a divulgação, e isso gera um esgotamento, né? Porque o trabalho de produção também não é um trabalho pequeno, não é um trabalho fácil, o trabalho de músico também não é. Você tem que ensaiar, você tem que fazer exercício, tem que estudar, né? Várias funções aí, né? Que você tem que dar conta de fazer. Sinistro. Uma coisa que eu fazia muito aqui antigamente, cara, era produzir evento, coisa que eu não faço mais, assim, muito raramente. Sabe? Pô, além de tudo isso, você ainda produzir um evento, aí você vai tocar nesse evento, caralho, velho. Você perde vida. Qual é, pra você, a maior dificuldade que a gente tem no interior pro artista? Essa seria a maior? Cara, eu acho que é acesso. Em todos os sentidos. Acesso a profissionais, acesso a músicos diferentes. Por exemplo, aqui a gente não consegue ter um tecladista, sopro, de pessoas que estejam na nossa sintonia, vamos dizer assim, fazendo o som que a gente gosta de fazer. Acesso à informação, ter mais cursos, vamos dizer assim, né, de pessoas que venham trazer outras realidades para cá. Falta acesso a intercâmbio, a network, a profissionais e que estejam na mesma, às vezes buscando a mesma coisa, que possam trocar e mostrar realidades diferentes. Falta acesso a um planejamento financeiro específico para o artista, que recebe de maneira muito diferente do que um profissional que recebe um salário mensal, de investimento, vou falar uma palavra que eu detesto, mas de empreender, sabe? Mas não é um empreendedorismo dessa maneira cafona, assim, que levaram a gente a acreditar que da meritocracia de uma forma indireta, sabe? E como eu posso pegar esse dinheiro, quanto que eu tenho que separar para isso e aquilo, porque eu quero chegar ali. A gente não tem isso. Acesso, cara. Aqui eu falei o que me veio na cabeça agora, mas se eu tivesse um tempo para pensar, ia ser isso. Porque, por exemplo, outra coisa também que faz parte, assim, eu sempre fui um cara, um militante da música autoral. Tanto na época do Taberna, quando a gente começou, eu sempre falava, não, toca uma sua. Ficava enchendo o saco das pessoas. Com o Mucambo, a gente tinha um projeto chamado Mucambo Apresenta, na Taberna, que era só música. Eu e o Rodrigo, a gente se juntava com um artista que às vezes tocava na noite, mas ninguém conhecia a música. A gente tirava o repertório autoral da pessoa toda e fazia um show com aquele repertório. Eu sempre tive esse querer, né? Então, eu acho que falta acesso também a isso, falta incentivo a esses artistas que querem mostrar seu trabalho, para eles não terem que se render a só fazer músicas dos outros, a não ser que seja a escolha, tudo bem, mas que tenha escolha, sabe? E quando eu falo assim, acesso à informação, eu digo assim, que muito músico, cara, às vezes no interior, ele não entende o que ele precisa para ter um trabalho. Tipo, uma das coisas que eu tava falando isso tudo para falar isso, assim, eu fico batendo sempre na tecla com a galera da importância de cada um ter a sua música gravada na internet. Porque, tipo assim, eu já vi muita gente aqui reclamar, a prefeitura não me chama para fazer um show. Aí quando chama, a pessoa não tem nenhuma música gravada. Aí como é que você vai passar por um processo de seleção, entende?
Então, isso não, às vezes não é só porque a pessoa não teve condição de gravar, sabe? Sim. Porque se ela entende a importância daquilo ali, ela vai se movimentar para fazer. Nem que ela vai parcelar ou que ela vai fazer uma parceria em troca de uma música, vai pegar o celular e vai fazer um videozinho, sabe? É muito mais entender a importância das coisas. E para você entender a importância das coisas, você tem que estar em contato com as pessoas que vivem isso ou já viveram e que te estão falando com propriedade. E senão você vai continuar trocando com as pessoas que estão ali na mesma bolha que você e as pessoas vão ficar reclamando. Sim, a gente precisa expandir essas bolhas, né? A gente tem várias bolhas artísticas dentro do interior. Né? Isso. E aí a gente vê a importância das políticas públicas, né, cara? Desculpa te cortar. Mas, tipo assim, quando você tem projetos como esse da Lei Paulo Gustavo, vários produtores estão sendo convocados para escreverem projetos, vários músicos estão acreditando nos seus projetos. E olha como isso movimenta a cena, porque aí você vislumbra um dinheiro que realmente paga o seu trabalho. Sim. Né? E políticas públicas voltadas para o interior também, né? E como a lei tem a parte municipal também, assim como o Gilberto Gil também já fez parte lá do Plano de Cultura Viva dos Pontos de Cultura, que está aí mais uma vez, sabe? Tipo, isso é fundamental, porque sem isso, a iniciativa privada ela não vai querer apoiar, vai querer acreditar em um artista. Sim. E eu vejo essa dificuldade também que a gente tem no interior do empresariado chegar junto, né? A gente tem aqui grandes empresas que poderiam e tal, que às vezes tem até editais, mas que não acontecem aqui na região, acontecem em outros lugares, né? A gente tem empresas internacionais aqui que trabalham com editais voltados para a cultura, voltados para projetos sociais, mas esses editais não chegam aqui, né? Eu sinto falta também, às vezes, desse trajeto do poder público, entendeu? De ir atrás dessas empresas e chamar esses projetos para os artistas locais. A gente tem aí essas leis, como eu acho que é ICMS e Lei Rouanet, que são leis que são muito importantes, mas que a gente sabe que a gente precisa melhorar um pouco, né? Porque tem esse lance também, né? Você falou do artista polvo, né? Tipo, se o cara não consegue nem produzir executivamente o trabalho dele, como é que ele vai captar, velho? Captar uma coisa muito complexa e específica. Aí, tipo assim, ele vai captar, beleza. Aí ele vai numa empresa dessa offshore. Essa empresa, ela vai querer patrocinar esse artista do interior, a Maria Bethânia. Botando aqui sem querer criar problema também, porque uma época a galera levantou, usou muito a Maria Bethânia. Vou falar outro artista aqui. Vai querer o Chico Buarque lá, né? Sabe? Sim. Não vai. Então eu acho que precisa haver pequenas correções. Sim. Que até beneficiam. Não sei. Aí eu não posso. O pessoal às vezes até acaba copiando um pouco esse discurso da Lei Rouanet, não sei o que, do pessoal que vive de Lei Rouanet. Só que esquece dessa dimensão que a Lei Rouanet tem para o interior, principalmente, né? Para os projetos menores, para os projetos que não têm condição de uma captação desse naipe, tá? Você vai conseguir chegar, você pega um artista desse da indústria e tal, ele vai chegar a apresentar um projeto que vai alcançar 1 milhão de pessoas, entendeu? E aqui mesmo a gente tendo 1 milhão de pessoas no interior, a gente não alcança essa galera toda, entendeu? A gente tem essa dificuldade de alcance, né? Mas quem usa esse discurso pronto da Lei Rouanet, ela não sabe o que é Lei Rouanet. Entende? Assim, eu faço esse exercício. Se alguém fala pra você assim, porque a Lei Rouanet, não sei, aí você pergunta o que é a lei, a pessoa não sabe, é só um discurso assim como bandido bom é bandido morto, esses discursos que são programados, né? Porque senão essas pessoas que elas poderiam até ser, se elas querem ser oposição, elas poderiam até ser mais estratégicas, porque a lei realmente não é uma das melhores assim. Foi uma lei da época do Fernando Henrique. Então é óbvio que ela tem esses vícios da direita, né? Sim. E poderiam criticar a lei com pontos mais específicos, mais inteligentes, mas não, tá patrocinando, tá mamando na Lei Rouanet. Cara, aí você pergunta pra ela, cara, você sabe quanto que custa pra você fazer uma turnê?
Pra você fazer um show como equipe, você sabe quanto que custa? Cara, 1 milhão, às vezes, pra uma turnê não vai dar, velho. Sim. Dependendo do artista, dependendo do porte. Sim. E 1 milhão não é nada pro poder público, pô. Entende? Sim. Quem fala isso não entende nada. É só isso. Infelizmente, né, a gente vive essa realidade, né? É uma doença, né, velho? Tem que ir vencendo aos poucos com informação. Né? E com muita calma, cara, vou te falar. Sim. E sabendo também aonde vale a pena e aonde não, senão você tá ferrado, né? Senão você comprar briga com quem tá babando não vale a pena. Pra gente finalizar, como que você avalia esse impacto da tecnologia, né? A gente é de uma geração onde as redes sociais ainda não tinham não era bombado assim, né? Na época que a gente se conhece, a rede social ainda tinha ali o Facebook e tal, o Instagram muito incipiente, o Orkut, né, que funcionava. Mas eu não me recordo, pelo menos, do Orkut ter essa potência toda artística que a gente vê de outras redes sociais hoje em dia, que é a necessidade. É um negócio essencial hoje em dia para a carreira de qualquer artista. Você estar lá, pelo menos no Instagram, né? Você tem que estar participando das redes sociais, né? Como que você avalia isso? Cara, eu acho assim, que tudo relacionado à evolução da humanidade, e a tecnologia está compreendida nisso, ela tem aspectos bons e aspectos ruins, né? Eu acho que ao longo da história da humanidade, nós fomos descobrindo coisas, e essas coisas, isso me lembra até, sabe o que, cara? Tem um livro do Carlos Castaneda chamado Erva do Diabo, bem famoso, que ele fala sobre o lance como ser, né? Ali ele usa homem de sabedoria, né? Essa é a palavra que ele usa, contextualizando o livro. Para você se tornar um homem de sabedoria, você precisa primeiro vencer o medo e alcançar a luz. Só que a luz passa a ser sua conquista e seu pior inimigo. Para você vencer a luz, você vai conquistar a coragem, que passa a ser uma conquista, mas também passa a ser seu pior inimigo. Até você chegar no último inimigo do homem de sabedoria, que é a velhice e a morte. Você não tem como ir contra isso. Me parece que a tecnologia ela segue um pouco essa lógica. As revoluções industriais e tudo isso. Sim. Tudo que fez a sociedade mudar o seu modo de agir de qualquer forma, ela teve muitos ganhos e teve muitas perdas também. Porque eu poderia usar um clichê de chegar aqui agora e falar assim, não, a tecnologia acabou com nossos encontros presenciais e tudo isso. Mas, pô, cara, as redes sociais, de alguma forma, deram alguma autonomia pro artista. Você imagina o artista há 30 anos atrás, né, que não tinha redes sociais e tal, ele estava à mercê de gravadoras. Muitas pessoas queriam gravar e não conseguiam. Era muito mais difícil, você não tinha o computador